Olá, no Papo com o Editor dessa semana, o broadcast político conversa com o deputado federal Carlos Sampaio, líder do PSDB na Câmara, um partido que tem uma bancada de 32 parlamentares. Para me acompanhar, Beth Lopes, também editora do broadcast político, e de Brasília, o deputado Carlos Sampaio. Deputado, muito obrigado por atender a gente. Gustavo, eu que agradeço a você, a Beth, e essa oportunidade de fazermos aí esse bate-papo, um papo com o editor. Deputado, com o presidente Jair Bolsonaro consolidando uma base governista com o Centrão, em troca de cargos no governo, qual que vai ser a posição do PSDB na Câmara a partir de agora? Bom, na verdade, o PSDB vai continuar com a mesma postura. Quem a gente percebe que mudou um pouco a postura foi o presidente Bolsonaro, que tinha sérias críticas aí ao Centrão, ou essa prática de troca de cargos por votos. E, portanto, eu acho que essa pergunta seria melhor respondida por ele, o porquê da mudança de postura dele. A do PSDB é a mesma. Só para dar um dado concreto, ano passado o PSDB votou em 85%, 87% das vezes favoravelmente à pauta econômica, à pauta liberal ou desenvolvimentista do governo Bolsonaro. E nunca fez isso trocando por absolutamente cargo algum. Então, aquilo que for do interesse do país, o PSDB vai estar apoiando. O PSDB não faz parte da oposição, o PSDB não integra o governo, não tem cargos no governo e nunca pediu que tivesse, e vai continuar com essa mesma postura que eu acho importantíssima, ou seja, com independência para poder fazer aquilo que é importante para o país, sem que nós tenhamos que barganhar diante deste ou daquele fato concreto. Sim, deputado, o PSDB, algumas lideranças, nós estamos vendo aí o próprio governador João Dória, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, baterem na tecla, assim, defendendo a saída do presidente. O ex-presidente Fernando Henrique falou até que seria melhor ele renunciar, né, do que ser tirado do posto. E há um embate, claro, aí o governador João Dória, né, obviamente, não publicamente, mas defende sim o processo de impeachment, os dois aí, né, num embate, e o Dória vem falando que qualquer iniciativa cabe ao parlamento. Como é que está a bancada do PSDB com relação a este assunto? Veja, Beth, quando os fatos aconteceram da demissão do ex-ministro Moro, os fatos, evidentemente, foram graves. As afirmações por ele não foram afirmações feitas por qualquer ministro, mas um ministro que tem a estatura moral e a história que ele tem e entrou para o governo por conta dessa sua história. Então, o PSDB não poderia se curvar nem se quedar aí inerte diante da dimensão das afirmações feitas. O que fizemos? Propusemos uma CPMI, uma comissão parlamentar mista de inquérito, Câmara e Senado, para que os fatos ditos pelo Sérgio Moro pudessem ser aferidos e confirmados, porque se fossem confirmados naquele formato, nós teríamos em tese a prática do crime de responsabilidade. Por que não propusemos e não apoiamos a iniciativa do impeachment? Porque o impeachment é um crime jurídico-político que tem uma conotação jurídica, sem dúvida, mas também tem o seu momento político para a propositura, e não temos esse momento hoje, a meu sentir, em hipótese alguma, é o sentimento também da bancada, e, portanto, propormos um impeachment nesse momento seria única e exclusivamente para gerar uma instabilidade institucional, que é tudo que o Brasil não precisa nesse momento de pandemia. Mas isso não quer dizer que o fato não tenha gravidade e não precisa ser verificado. Se vocês me perguntarem hoje, e a CPMI, como é que está? Eu, como já participei de várias CPMIs, Beth, eu sei da sua importância. Só que, concomitantemente ao nosso pedido, o Procurador-Geral da República propôs uma investigação com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, apurar as denúncias feitas pelo ex-ministro Moro. Então, se você me perguntar, é evidente que as CPIs propostas, ou a nossa CPMI, elas perdem força, porque o órgão máximo de investigação, o Ministério Público, já propôs a instauração de um inquérito, presidido pelo decano, o ministro Celso de Mello, e que tem determinado diligências com prazo de 48 horas ou 72 horas. Então, tudo que precisaria ser aferido numa CPMI ou numa CPI vai ser concluído num prazo de um mês, e é bem provável que neste um mês nem as assinaturas para a CPI ou CPMI existam. Então, agora nós temos que aguardar o desfecho deste inquérito, que para mim é um instrumento muito mais eficaz, muito mais ágil e com pessoas preparadas para o tema, para podermos aferir a eventual prática de responsabilidade, do que levarmos adiante uma CPI, que neste momento, uma CPI ou CPMI, perdeu um pouquinho o sentido de ser.
Deputado, e como que a bancada do PSDB avalia essa condução do governo Bolsonaro e do próprio presidente em relação a essas crises sanitária e econômica que ocorrem durante a pandemia da Covid-19, principalmente o conflito diário que o presidente Bolsonaro tem tido, né? Hoje, o presidente, em reunião com empresários da Fiesp, voltou a atacar o governador João Dória, que é do partido, disse que ele decide pelo Brasil, enfim. Como é que o senhor avalia, e a bancada do PSDB avalia tudo isso? Gustavo, para ser bem franco, acho que a postura do governador Dória tem sido a postura dos governadores do país, independentemente de a sua posição ideológica ou partidária. E, aliás, tem sido a postura dos governantes de todo o mundo. Então, não dá para concluirmos que o presidente Bolsonaro, nesse ponto, está certo e o resto do mundo e todos os governadores do Brasil estão errados. O que movem os governadores? O sentimento de que a questão da saúde deve prevalecer neste momento a economia e, particularmente, que toda a sua condução, a condução do que fazer ou de como proceder, tem que ter uma natureza científica e não apenas você falar ou jogar com palavras para agradar A ou B. Nós defendemos o isolamento e por uma razão muito simples, Gustavo. Não se tem como você ter UTI para todos que se infectarem se não houver o isolamento. É uma questão lógica, até numérica. Cada vez que as pessoas perguntam, Gustavo, mas veja, vocês disseram que dia 10 de abril, vocês que eu digo parte da comunidade científica, que 10 de abril seria o ápice, depois dia 20 de abril, depois dia 10 de maio, e agora 31 de maio. Por incrível que pareça, quanto mais você avança sem chegar no ápice, é motivo de vitória e não de derrota. Por quê? Porque nós estamos conseguindo achatar a curva. O Davi Uip deu um exemplo muito importante. Ele falou assim, a montanha todos nós vamos subir, mas não queremos subir um Everest. Ou seja, é importante o isolamento para que tenhamos condições de chegar no momento que vai haver um declive, vai ter uma descendência dessa curva, e essa descendência é que vai efetivamente implicar na flexibilização do isolamento. Nós temos que ter um critério lógico e um critério científico, sob pena de chegarmos num dado momento e os hospitais, por não terem UTI, terem que definir quem vai ter direito à vida e quem não vai ter esse direito. Agora, deputado, esta posição do presidente Bolsonaro, que dia sim e outro também, vem estimulando as pessoas a voltarem ao trabalho, a irem para as ruas, ele próprio participa dessas manifestações antidemocráticas contra o Supremo, contra o próprio Congresso, da qual o senhor faz parte, e ele está ali diariamente na televisão estimulando. Nós estamos vendo, em São Paulo, por exemplo, onde o governador, esse monitoramento, que o índice de isolamento caiu muito, está em 47%, não chega a 50%. Como é que o senhor avalia essa posição do presidente Bolsonaro frente à pandemia, que, óbvio, a curva aí pode estar achatada, mas os casos ainda estão bem elevados. Isso não atrapalha os governadores e prefeitos? É evidente, porque todos aqueles que querem deixar a sua residência, seja por um motivo nobre, que é trabalhar para o sustento da sua família, ou seja por um motivo qualquer, porque é em busca de diversão, não importa do que, todos esses estão aflitos. E quando vem um comando de um presidente da República dizendo pode sair, deve sair, é um absurdo que os governadores estão fazendo, eles respaldam aqueles que querem, entre aspas, transgredir as regras de isolamento. Por quê? Porque ele dá a essas pessoas o argumento, olha, o governador pode pensar assim, mas o presidente da República não pensa. Com toda sinceridade, Beth, a postura do presidente nesse ponto, ela é desgastante, ela é desmotivante, ela é uma conduta que vai contra tudo que nós podemos querer neste momento de combate à pandemia. Mas, se puder ou houver a possibilidade, de novo, de um diálogo entre o presidente e os governadores, eu defenderei esta tese, porque eu acho que tudo é válido, buscar o entendimento, construção de pontes, chegar a um meio termo, tudo é válido quando o que está em jogo é o combate ao vírus e, particularmente, paralelamente, criar mecanismos que diminuam o impacto da doença na economia. Deputado, voltando um pouquinho para a questão da bancada, o PSDB já foi a maior bancada da Câmara no passado.
O partido perdeu alguns deputados, né, nas eleições de 2018, e hoje a gente vê a consolidação de um bloco gigante com um centrão, né, a gente no maior bloco da Câmara. O PSDB estuda ou trabalha junto com outros partidos e outras legendas para formar um bloco alternativo ao centrão e aos outros partidos, para defender aí os projetos de interesse que esbarram na agenda do governo, deputado? Gustavo, isso aconteceu como que naturalmente. Não existe a formação de um bloco, digamos assim, formalmente ou informalmente, mas foi uma decorrência de movimentos políticos que é inquestionável. Veja, nós temos o PT, um dos maiores partidos, e o PSL. PT na esquerda, o PSL dividido na direita. Então, eles não estão nem num nem em outro grupo. Nós temos o centrão, que é o PL, o PR, o PSD e o PP, que foram para o governo. Estou dizendo dos 10 maiores partidos. E os outros 3, DEM, PSDB e MDB, não foram para o governo. Então, essa divisão aconteceu naturalmente. Me perguntaram hoje pela manhã se isso era porque nós queríamos fazer um bloco para cuidar da sucessão do presidente Rodrigo Maia. Aliás, me perguntaram até mais, se ele seria o candidato à reeleição, e nós estávamos pensando nisso. Com toda sinceridade, o presidente Rodrigo Maia não toca nesse assunto de reeleição, porque você estaria antecipando em meses uma eleição que vai acontecer em 1º de fevereiro do ano que vem, em primeiro lugar, e em segundo lugar, para ser também muito sincero, todas as vezes que se fala da reeleição dele, ele rechaça essa hipótese. Então, esse bloco, digamos assim, que acabou sendo construído fruto de outros movimentos, ele não nasceu como um bloco, mas ele acabou ficando um bloco, informalmente falando, por conta de serem partidos que têm independência com relação ao governo e à oposição. A oposição sempre apostando naquele caos, o centrão, que era um crítico voraz do presidente Bolsonaro, agora defendendo com todas as suas forças, e esses 3 partidos, eu diria, junto com o Cidadania, que também tem tido essa postura bastante independente, esses 4 partidos continuam a agir do mesmo modo que agiram. Ou seja, vai ter um prejuízo para o presidente Bolsonaro nos projetos que ele encaminhar com relação a esses 4 partidos? A meu sentir, nenhum. Nós vamos continuar tendo a mesma postura. A proposta foi boa e, particularmente, na área econômica, e, repito, desenvolvimentista, tem tudo a ver com a agenda do PSDB, com aquilo que o PSDB defende, não vai ter nenhum impacto para o governo o fato de não integrarmos o centrão e de termos essa postura independente. Deputado, já estamos quase no final, mas eu queria abordar com o senhor a questão das eleições municipais, que estão ali, né, podem ser comprometidas, nós não sabemos se vão ser adiadas. Eu queria saber a postura do senhor e do seu partido, obviamente, se defende o adiamento das eleições, a prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos, isso tem que ser feito através de uma PEC. Qual a posição do PSDB? Olha, eu tenho, para mim, não discutimos ainda essa discussão, esse tema, e eu vou explicar o porquê, mas eu tenho, para mim, pessoalmente, que a prorrogação não deve ser debatida nem discutida. As pessoas foram eleitas para o mandato e esse mandato tem que ser concluído com a perspectiva de renovação e, portanto, eu sou contrário à prorrogação dos mandatos dos atuais governantes ou membros do Poder Legislativo. Agora, o adiamento ele pode acontecer, sim. Agora, por que vocês ainda não discutiram? Porque vai ter um momento na Câmara para se discutir isso, e eu imagino que seja primeira semana de junho, penso eu. Por quê? Porque enquanto nós não tivermos a clareza se nós estamos realmente tendo uma descendência do número de incidências do coronavírus, nós não temos como fazer qualquer tipo de aferição. Qualquer aferição hoje, sem um argumento lógico e científico, seria um chute. De 15 de agosto vamos jogar para 15 de setembro. Eu não sei, no final de junho ou no começo de julho, nós já estaremos na descendente, já vai se permitir o fim do isolamento com a perspectiva de uma proximidade maior social. Se for, ótimo, as eleições continuam dia 15 de agosto. Aliás, torço muito para que isso aconteça. Caso contrário, não há problema algum em jogar-se para 15 de setembro o início das eleições. 15 de outubro, suponhamos que fosse 15 de outubro. No dia 30 de novembro, nós teríamos os 45 dias, a eleição transcorreria normalmente. Suponhamos, no dia 15 de dezembro, faríamos o segundo turno.
Então, nós temos que jogar com o tempo, num dado momento evidente, e eu tenho para mim que esse nosso prazo limítrofe é o mês de junho, nós vamos ter que decidir sobre isso, sobre esse adiamento. Não vejo problema algum no adiamento com uma justificativa científica. Zero de problema. Agora, prorrogar, sou radicalmente contra. Deputado, eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui no Papo com o Editor. Espero que o senhor volte nas próximas vezes com a gente aqui, ok? Gustavo, Beth, muito obrigado a vocês pela oportunidade de ir para esse bate-papo aqui. Estou sempre à disposição. Obrigada, deputado. Boa sorte. Eu queria agradecer a Beth também, a minha colega, o Cláudio da Luz, que está no suporte, e toda a equipe que tornou esse Papo com o Editor possível dessa semana. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.